Olá, estamos iniciando o nosso podcast Pod.doutor. Meu nome é José Pulido, eu sou médico oncologista do Hospital Evangélico e este é o podcast do Hospital Evangélico. Pod.doutor, você pode acessá-lo tanto no Instagram do Hospital Evangélico, no YouTube e também no Spotify. E hoje tenho a honra de estar comigo aqui, se não um dos mais, talvez ou mais, ele não vai querer aceitar esse título, que eu o conheço, né? Um renomado cardiologista da região sul capixaba, Dr. Luiz Bento Coelho, que certamente conhecido de todos vocês que nos assistem ou nos ouvem. Dr. Luiz Bento, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, para a gente conversar hoje de um assunto bastante comum, pressão alta. Ok, muito obrigado. E eu vou começar já perguntando para o Dr. Luiz Bento, como que é essa questão da pressão alta? Se tem muita gente que tem pressão alta, né? Por que tem mais numa raça do que em outra? Como é que é essa história, Dr. Luiz Bento? A hipertensão arterial, ela é extremamente prevalente aqui no nosso país. Em torno de 30% da população é composta de hipertensão. 1/3 da população. Isso. É uma prevalência realmente muito alta. Estilos de vida, às vezes não muito saudáveis, raça, por exemplo. Existe uma prevalência muito grande nas pessoas da raça negra, até decorrentes de uma seleção natural que foi feita durante as viagens dos navios negreiros para a América, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul. As pessoas que retinham mais sal no corpo, elas conseguiam sobreviver à viagem. E as pessoas que não retinham muito sal, elas desidratavam, porque as condições eram terríveis. Sim. E essas pessoas que retinham sal conseguiam sobreviver à viagem e com isso, essa retenção de sal levando a perpetuação da hipertensão arterial. Então, realmente a prevalência no nosso país é muito alta. A tendência é progressiva pelo estresse que nós sofremos, pelas condições de vida, pelo uso de alimentação inadequada, sedentarismo, enfim, todas essas condições podem levar à hipertensão. E isso que tu falou tem a ver com a hereditariedade, né, Luiz Bento? Aquela história de filho de peixe, peixinho para pressão alta... Exatamente. Passado. A hipertensão arterial tem o componente hereditário. Interessante. Na realidade, a hipertensão ela é multifatorial. Então, a gente tem alcoolismo, por exemplo, pode levar à hipertensão arterial. O álcool não é benéfico. Existem relatos de uso de álcool em pequenas doses que pode levar a arritmias cardíacas. Então, há uns anos atrás, houve aquela história que o álcool em pequenas doses, só que se pequenas doses é uma coisa muito, muito vaga, né? Cada um faz pequena dose que lhe convém. E, na realidade, o álcool, mesmo em pequenas doses, ele é deletério. Alimentação, muito processados. Porque tem muito sal também. Muito conservante. Se você for lá ver, no rótulo é fosfato monossódico, eu não sei o que, disódico, enfim. Já vou pegar esse gancho aí, doutor Luiz Bento, porque tem assim, algumas pessoas que dizem, eu tomo remédio só quando a minha pressão está alta. Está errado. A pessoa tem como saber, né? E funciona isso? Você já me disse que está errado, né? Normalmente, a hipertensão ela é assintomática, as pessoas não sentem nada. O grande problema da pressão é que ela pode levar a consequências. Então, se a pressão não levasse a problema nenhum, você não precisaria tratar. Certo. Que ela é assintomática. Que ela é assintomática, a pessoa mantém coisa, só que ela tem 3 alvos principais. Os principais é o coração, é o cérebro e o rim. A hipertensão pode levar à insuficiência cardíaca. Então, a gente fazendo uma analogia com uma vida cotidiana,
Você imagina uma bomba d'água que joga água dentro de um cano. A gente tem o coração, que é a bomba, e o cano, que são as artérias. Se a pressão estiver alta dentro da artéria, o que vai fazer? Vai obrigar a bomba a trabalhar mais. Chega um ponto que ela não aguenta, ela estraga. Então, a mesma coisa acontece, o cérebro, por exemplo, ele sofre, que nós somos, na realidade, o nosso corpo é cheio de caninhos, que são as artérias, e elas acabam sofrendo com a pressão mais alta. Ela se danifica com a pressão alta, né? O grande alvo da hipertensão é o cérebro. Aumenta a incidência de AVC. O rim, por exemplo, pode levar a uma falência da insuficiência renal, a pessoa precisar de diálise. Então, esse que é o problema, que é a questão. Você deve tratar a pressão para não vir a ficar com condições que podem ser até irreversíveis. Ela faz um dano silencioso, né? Exatamente. Isso é igual, vamos pegar uma analogia aqui, é igual o cupim lá na madeira do sofá, né? Se você não ir atrás dele, você descobre depois que a madeira já está toda estragada. Né? O grande problema da hipertensão é justamente esse, você vai sentir as consequências e muitas vezes não tem como voltar. A partir do momento que teve um AVC, a partir do momento que tem um problema de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, então... Eu volto a dizer, se ela não desse problema nenhum, você não precisava tratar. Perfeito. O grande problema é você vai tratar para evitar uma consequência que pode ser muito grave. A dona Maria, seu João, que está lá nos ouvindo, nos assistindo, está pensando assim, como é que eu faço então, né? Eu estou aqui com 50 anos, eu meço a minha pressão em casa, eu vou no posto de saúde, eu tenho que procurar um atendimento, eu tenho que medir a minha pressão toda semana, todo mês. Como que eu inicio esse processo para... Eu não estou sentindo nada, né? Mas para começar a desconfiar que a minha pressão pode não estar boa sem que eu perceba. Bom, eu acho que a primeira coisa é o seguinte. Obviamente é uma consulta médica, né? Em condições ideais. Ou seja, um ambiente calmo, descansado. Porque a pressão, muitas vezes, ela reflete o nosso momento. Então, se você tiver uma dor, por exemplo, for ver a pressão, às vezes ela pode estar elevada, mas como consequência da dor. Se você tiver um estresse, um aborrecimento, ela pode se elevar, como uma reação do seu organismo a uma determinada situação. E esse aumento transitório não é problema? Não é problema. Até um cafezinho, se você aferir a pressão dentro de uns 40 minutos após ter tomado o cafezinho, ela pode ter uma alteração que seja discreta. Então, você normalmente não dá o diagnóstico de hipertensão arterial por uma medida isolada. Você tem que fazer medidas subsequentes, ou uma vez por semana, com pessoas que saibam aferir a pressão, tá certo? O aparelho não pode estar muito frouxo no braço, a pessoa não deve esvaziar o aparelho muito rápido, não pode ser num ambiente muito quente. Não é o ideal, por exemplo, se a pessoa estiver com a bexiga cheia. Então, a pressão ela é muito sensível a uma série de situações que realmente tem que ser em condições ideais. A gente só, normalmente, por uma medida isolada, só quando a pressão está acima de 18, por exemplo, por 11, muito 12, alta, né? Muito alta. Agora, uma subida de 15, 16... isoladamente não dá o diagnóstico de hipertensão. Ou seja, aferir com a mesma pessoa, assim, semanalmente 2, 3 vezes, em condições, eu volto a dizer, em condições ideais. Pessoas que saibam aferir a pressão. Tá certo? Você está num velório, um monte de gente, a pessoa lá aferindo pressão de todo mundo. Não adianta, é um momento de estresse, de tensão, de angústia. Isso não tem valor como diagnóstico. Perfeito. Então, a gente tem que saber como aferir, em que condições são aferidas. Então, assim, o doutor Luiz Bento foi muito claro. Se ele for lá, um médico mediu e tiver muito alto, pode ser que em uma visita ele vai falar, olha, você tem pressão alta, vai ter que tomar remédio, e é isso daí. Agora, se tiver nesse intermediário, como o doutor Luiz Bento falou, não dá para afirmar que tu tem pressão alta, mas também não dá para excluir. Isso. Significa que você terá que ser reavaliado. Doutor Luiz Bento, então vamos admitir que a pessoa teve pressão alta.
diagnosticou, foi lá no doutor Luiz Bento mesmo, confirmou. Mas ela tá gorda, né? Vamos falar, tá bem gorda. E aí ele pergunta assim, se eu emagrecer, será que eu posso ficar curado da pressão alta? Existe essa possibilidade? Olha, existe a possibilidade, porque a obesidade é uma causa de hipertensão. Principalmente a obesidade grau 3, grau 4, se realmente porque, como eu já falei, a hipertensão ela é multifatorial. Então, uma das possibilidades é justamente essa. Então, existem os fatores que a gente consegue mudar e os que a gente não consegue mudar. Então, quer dizer, os imutáveis são a genética, a hereditariedade, o sexo masculino, que é mais prevalente. Agora, por exemplo, você pega uma pessoa que tem excesso de peso, que é etilista, que abusa do sal. Então, essa pessoa, muitas vezes, você consegue, inclusive com a redução de peso, diminuir, porque a medida da pressão ela é medida indireta. Então, você usa um aparelho que ela comprime a artéria. Então, por exemplo, quanto mais gordo o braço, com maior diâmetro do braço, mais a força que o aparelho vai ter que fazer para colabar aquela artéria, para fechar a artéria. Então, às vezes você pode ter até um superdimensionamento da pressão com o excesso de peso. Então, realmente, o ideal é que a pessoa perca peso, não precisa ficar apavorado e ter que perder não sei quantos quilos rapidamente. Né? Leva tempo para ganhar peso, vai levar tempo para perder. Mas sempre se perder um pouquinho, sempre vai ajudando cada vez mais. Então, a obesidade, ela é hoje considerada uma doença. Ela não é assim, decorrente de um vício, uma compulsão alimentar. Ela é considerada uma doença. Não é você é relaxado. Não é isso. Isso é uma doença realmente, né? Que precisa ser encarada para poder ser tratada isso, dessa exatamente. Maneira, né? Doutor Luiz Bento, tem alguns mitos, né, na nossa população. Antes disso, deixa eu pedir aqui, você está gostando aí da nossa entrevista, do nosso programa? Dá um like aí pra gente, entra no nosso canal, dá aquela curtida, se inscreve, né? Pod.doutor. Vamos voltar para os mitos. Então, a nossa sociedade é cheia de culturas dos mitos, né? Na hipertensão não é diferente. Um deles é o sal, né? Sim. Então nós temos até aí alguns locais de legislação, né, que não pode ter sal na mesa, né, para reduzir o consumo de sal. Como é que é isso? É mito, é verdade? Tem muito mito também, é mais ou menos? Não, o sal, ele é considerado um dos vilões da hipertensão. Obviamente a gente não tira o sal todo da alimentação, mas porque o sal hoje em dia virou um tempero, né? Então, na época da Idade da Pedra, há 200 mil anos atrás, tal, a alimentação do homem era muito pobre em sal. Então, o rim da gente começou a aprender a reter sal. E em torno de 5 mil anos atrás, os chineses descobriram que o sal conservava alimento. Então se passou a consumir muito sal e o nosso rim continua prendendo sal até hoje. Então, as pessoas que retêm muito sal no corpo, existem aqueles que não são retentores de sal, as pessoas que retêm mais sal no corpo, ela tem uma tendência maior à hipertensão. Por quê? Todo mundo sabe que o sal puxa água, né? Na vida diária mesmo, você pega um saleiro, ele uma volta e meia está úmido. E a mesma coisa acontece, aumenta o nosso volume circulante, aumenta a quantidade de sal, de líquido na circulação, e a pressão acaba subindo, e além de outras alterações que pode levar. É o ditado, o peixe morre pela boca, ele continua nos dias atuais sendo ainda um ditado a ser seguido. Um outro mito aqui, o Luiz Bento já falou, que é o álcool também, né? Então é importante a gente reforçar isso, né? Da questão de
o que é seguro beber, né? Quando a gente discute isso, a gente sempre, na oncologia também, a gente sempre busca assim, olha, difícil a gente imaginar a sociedade hoje não consumindo álcool. Sim. É difícil, né? Então, na sociedade de oncologia, diz, olha, o recomendado é não beber, mas se você beber, restrinja-se a uma dose baixa, né? E que a dose baixa é considerada você, mulher, uma dose por dia e o homem 2 doses por dia, isso, né? Que seria, vamos traduzir para o dia a dia, uma long neck, uma latinha de cerveja ou 2 latinhas de cerveja. Na cardiologia tem-se esse zelo também de medir isso para dar algum parâmetro, né? Para você, ó, não exagera então se você não consegue ficar sem? Na realidade, a gente não recomenda o álcool. Há uns anos atrás, se falou que o álcool em pequenas doses poderia ser benéfico. Só que essa questão de pequenas doses é uma coisa muito individual. Cada um faz o pequenas doses. Isso aí não é uma coisa muito vaga. Existem estudos. Bom, primeiro que o álcool em doses maiores ele aumenta o nível de adrenalina no sangue, ele libera uma coisa chamada catecolamina, que todos nós temos, catecolaminas, e podem fazer aumentar a frequência cardíaca, o número de batimentos, pode fazer levar à hipertensão. E mesmo em pequenas doses, ou seja, menos que até um drink por dia, também libera. Existem relatos de arritmias cardíacas. Existe uma arritmia que é muito prevalente, chamada fibrilação atrial, que ela é muito prevalente nas pessoas que consomem muito álcool. Existe uma síndrome em cardiologia chamada Holiday Heart Syndrome, que é a síndrome do feriado, que a pessoa começa a beber e no último dia, ou seja, na quarta-feira de cinzas, ela desencadeia uma crise de arritmia. Então, mesmo em dose baixa, não é o ideal. É óbvio que a pessoa tem que consumir o menor possível, se evitar é sempre benéfico. Então, não existe uma dose em cardiologia que seria mais ou menos a dose como a oncologia recomenda, né? Se a mulher, como tem uma massa corporal menor, um drink por dia, no homem no máximo 2 drinks. Que fique claro, gente, nós não estamos recomendando ingerir bebida alcoólica, né? Mas se eventualmente você vai fazer o consumo porque é um aniversário, é uma celebração, é um ano novo, é o Natal, é o casamento, né? Limite-se a ser um consumidor leve, respeitando essas doses. E exercício físico, doutor Lisbento, realmente isso é importante? A sociedade está recomendando assim, olha, vamos fazer exercício físico porque isso salva a vida? Sim, porque com exercício físico você diminui a descarga de adrenalina, né? Você adapta mais o coração, você, com o passar do tempo, você economiza o coração, vamos dizer assim. O coração começa a bater mais devagar e isso aí é benéfico. O fluxo de sangue para a coronária, para a irrigação do músculo cardíaco é maior quando o coração está batendo mais devagar. Eu já conheci jogador de futebol profissional do Palmeiras que batia 37 batimentos por minuto parado. Em repouso. Em repouso. Então, porque de tão bem condicionado que ele estava. Quando o coração bate devagar, existe aí uma coisa que é um mito. Quando o coração bate devagar, é um bom sinal. Quando ele bate muito depressa, que as pessoas pensam exatamente o contrário. Que o coração bateu devagar, está fraquinho. É o contrário, ele está forte. Entendeu? Porque ele não precisa bater mais para realizar a tarefa dele. Entendeu? E, enfim, o exercício ajuda nesse aspecto, ele diminui a descarga de adrenalina, entendeu? Aí vamos imaginar aqui que eu trabalho lá no Hospital Evangélico e eu vou a pé todo dia lá, falar, eu caminho já 15 minutos de manhã para chegar no hospital e de tarde eu caminho 15 minutos de volta. Eu até não acelero muito o passo, senão eu chego todo suado.
Já fiz atividade física? Bom, fez mínima, né? Mínima. Mas fez. Na realidade, o benefício maior do exercício é a constância, não tanto a intensidade. Exercício em termos de coração, né? É um exercício constante, mesmo que seja uma carga baixa de esforço, ele sempre vai ser benéfico. O ideal seria em torno de 40 minutos. Por exemplo, você faz 20 para ir, 20 para voltar, contínuo, né? Não é assim de tarde, de manhã de tarde. Você podia ir no hospital e voltar. Com um esforço, né? um pouco moderado. É moderado, é como se você estivesse andando com um pouquinho de pressa. Com um pouquinho de pressa, entendeu? E isso reduz o risco de morrer de coração. Reduz a mortalidade. Na realidade, não existe uma coisa isolada, então, é uma série de situações que você pode. E a coisa mais difícil é mudar o estilo de vida. É uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir que as pessoas mudem o estilo de vida. Entendeu? Cultural, nós somos de raças indisciplinadas, os latinos, né? Não é verdade? Verdade. Nós não temos o equilíbrio, nós somos muito passionais, né? E a gente acha que tem que ser agora e tal, é tudo. E não vai me acontecer nada, vai acontecer com o vizinho, até a hora que acontece, né? Quando a pessoa começou a tomar o remédio de pressão alta, né? É comum, quando a pressão começa a baixar, ele ter sintoma de ficar um pouco tonto em relação, assim, ao ajuste dessa pressão, ou isso nunca acontece, assim? Não, pode acontecer em pessoas que têm, por exemplo, um nível de pressão muito alto por muito tempo e depois essa pressão ela normaliza. Por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, seu 18 certo, de sistólica, 180, vai para uns 130, 140, o organismo já interpreta como se fosse uma pressão mais baixa. Uhum. E aí a pessoa pode ter sintomas. Principalmente em pessoas muito idosas, elas podem ter esse tipo de sintoma, porque o organismo, as artérias... Se readaptando a esse... exatamente, elas têm que ser uma nova adaptação. Então, porque as artérias já estão acostumadas com um nível de pressão mais alto. E aí essa pressão caindo, a pessoa se sente... Aí o negócio é manter a calma que o organismo vai se adaptar e... existem medicamentos que podem dar queda de pressão muito rápida. Então, o ideal, quando a pessoa tem esse tipo de situação, por exemplo, ela está deitada, ela vai levantar. Ela pega, senta na cama, espera um pouquinho, depois levanta, entendeu? E aos poucos ela vai se adaptando. Existem alguns medicamentos para próstata que podem dar queda de pressão muito grande. Dexazosina é uma delas. Exatamente. Eu já vi pessoas de madrugada levantar para o banheiro, ter queda de pressão, chegar a quebrar. Ter queda no solo mesmo. Queda no solo mesmo. Então, isso é uma outra coisa que tem que ter muito cuidado. Orientar, né? Você vai começar... Isso. Tem que mudar o hábito de vida, né? Não é levantar da cama e sair correndo. Com serelepe, porque os remédios de pressão, às vezes, nem sempre, podem dar uma... Então, a pessoa precisa... Outra coisa que eu costumo ouvir lá no meu ambulatório de oncologia, bastante comum, chega lá, eu pergunto sobre remédios da pressão, que você está tomando direitinho. Não, parei. Parou porque não. Eu tomei, aí minha pressão normalizou, parei. Então, às vezes o paciente entende que se a pressão normalizou, eu fiquei curado, então agora eu posso parar de tomar remédio. Está correto isso? Não, está errado. A hipertensão ela não tem cura, ela tem controle. Eu sempre faço uma analogia com um cachorro bravo. Nós temos um cachorro bravo e esse cachorro ele pode morder a gente. Então, o que a gente faz? A gente prende o cachorro. A gente não pode matar o cachorro, mas a gente prende o cachorro. Então, nossa pressão ela está boa, por quê? Porque o cachorro está preso, ou seja, com o remédio. Se você tira o remédio, é a mesma coisa que você estivesse abrindo a porta do canil. Uma hora esse cachorro bravo pode avançar em você. Então,
O remédio é como se você estivesse prendendo o cachorro bravo, para não deixar ele te morder. Para ele ficar preso, você tem que continuar tomando remédio. Tem que continuar tomando remédio. Perfeitamente. Bom, nós já estamos chegando aqui no final do nosso programa de hoje. O tempo realmente passa muito rápido, né? E certamente a gente conseguiria ficar horas aqui conversando sobre pressão alta com o Dr. Luiz Bento. Mas, Dr. Luiz Bento, primeiramente já te agradeço pela disponibilidade, pelo esclarecimento e fique à vontade para suas considerações finais, para quem nos ouve, de como cuidar da sua pressão, para que possa realmente ter um envelhecimento saudável, né, sem as consequências. Eu que agradeço. O que eu vejo é o seguinte, as pessoas têm que começar a entender que mesmo sem ter sintomas, a pressão ela tem que ser controlada. Então, eu acho que é fundamental a gente saber que as consequências que ela leva são extremamente sérias. A gente não pode ficar apavorado com pressão alta, a gente tem que tratar, porque a gente tem que separar o que é cautela e o que é medo. A gente não deve ter medo da pressão. Meu Deus, eu vou ter um AVC e tal. Não é assim. A pressão ela pode ser abaixada lentamente. A pessoa não precisa ficar apavorada de ir para um pronto-socorro se a pressão estiver um pouco mais alta. Ela deve procurar o médico dela para controlar a pressão. Porque a pressão ela deve ser abaixada rápido em determinadas situações só. Se a pessoa estiver tendo um aneurisma dissecante, estiver tendo um infarto, um edema pulmonar. Então, isso é uma coisa. Agora, se a pessoa constata que está com a pressão um pouco alta, ela tem que procurar um médico para tratar, mas não é aquele negócio da pessoa ficar apavorada, sair correndo. Com medo, sair correndo. Então, a pressão alta é uma condição que ela leva a alterações progressivas, lentamente, então pode ser tratada com tranquilidade. Não precisa a gente ficar apavorado. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, cautela é uma coisa, medo é outra. A gente não pode transformar o cuidado em medo, porque eles dois caminham muito perto um do outro. Sim. Mas não pode... então, a gente tem que ter cautela, cuidado, fazer a parte da gente, porque 50%, metade do peso da doença, quem carrega é o médico, a outra metade é o paciente. Se isso aí é dividido, fica leve para os dois. Se tudo ficar nas costas de um só, aí fica muito pesado. Tá certo? Gostei dessa mensagem do Dr. Luiz Bento. Então, não é medo da hipertensão, da pressão alta, mas é cautela, é cuidado, é respeito por ela, né? E ela pode ser tratada e combatida. Ficamos por aqui, né? Se você gostou do nosso programa, dá um like, se inscreve no nosso canal. Até nosso próximo episódio.